nós vemos que a profecia de Isaías, ela é uma profecia que vai abranger especificamente o povo de Judá, mas que também, durante um período da sua profecia, ele vai profetizar para a nação de Israel, ou seja, para o reino do norte, e também para outras nações. Embora ele não vá até lá, ele fique no seu lugar, ele fique lá em Jerusalém, mas ele fala contra essas nações. Ele é uma voz de Deus contra o pecado desse povo. Na verdade, nós vamos estudar durante esses 3 meses sobre o pecado do povo, sobre o juízo de Deus, o chamado ao arrependimento e a restauração do povo. Nós vamos estar sempre tocando nesses temas, né? Nessas temáticas. Então vamos ler Isaías capítulo 1, verso 1. Veja que o texto começa com visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de, aí está o contexto histórico, vai ser no ano da morte do rei Uzias, capítulo 6 nós vimos isso, né? Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Veja que aqui há uma delimitação da questão geográfica, da profecia, da visão dele, especificamente no período desses reis, ou seja, a delimitação histórica e geográfica. Isaías vai ficar ali, embora profetize também contra outros povos. Veja verso 2. Nós vimos que a palavra visão não somente significa visão no sentido de ver, mas implica também no chamado de Deus e no uso de Deus, desse profeta, para anunciar a sua palavra. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião, que é Jerusalém, é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Choça na vinha, vocês irmãos lembram? É a cabana que os agricultores faziam ali no meio da vinha, uma cabaninha simples no período da colheita. Então ele está trazendo aqui uma ideia, uma figura de um povo que está só, que só está ele ali, sitiado. Ele está se referindo à cidade. Palhoça no pepinal traz uma ideia de uma pequena barraca de um vigia, de uma sentinela que está ali tentando proteger alguma coisa, especificamente a lavoura, tá? E aí versículo 9, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra, e aí começa agora outra, né? É como se fosse uma nova mensagem. Então ele termina no verso 9, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então nessa profecia de juízo, os irmãos estão vendo que ele termina dizendo que haverá o quê? Um remanescente fiel, que o Senhor é quem deixa. Aí no versículo 10, ele começa novamente com um tom de acusação, quando ele chama o povo para ouvir, igual ao verso 2. Veja, no verso 10 ele diz, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Vai falar do culto. Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros
e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a um ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carne, como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse: como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificarei com potassa das tuas escórias, tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Verso 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água, ou o jardim que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Amém. Deixe sua Bíblia aberta aí no capítulo 1 de Isaías, e a gente vai meditar na palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Continua a falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos que teu Espírito Santo, que conhece nosso coração, faça com que não somente essa palavra chegue ao nosso entendimento, aos nossos ouvidos, mas que o Senhor nos dê graça para obedecermos a ti. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, como eu já falei para vocês, o contexto de Isaías é um contexto de pecado. O povo de Judá, no qual Isaías, lembram que eu falei da separação, do Reino do Norte, Reino do Sul, 10 tribos Reino do Norte, capital Samaria, 2 tribos Reino do Sul, capital Jerusalém. Falei para vocês que Isaías ele vai profetizar mais ou menos 40 anos, de 40 a 50 anos. Ele começa a profetizar desde antes da queda de Samaria, que vai acontecer em mais ou menos 721 a.C. Então Isaías começa a profetizar antes dessa queda. Lembrem-se que antes de Cristo é decrescente, Falei para vocês que é bem complicado, a gente se acostuma sempre no depois de Cristo, sempre a contar os anos de forma crescente, e quando a gente vai tratar da história antes de Cristo, nós temos dificuldades, às vezes, em saber o que é o século VII, o século VIII, ou o século VI, ou o século
5, né? Ou quinto, tanto faz, como queiram usar. Por quê? Porque se eu falar para vocês, olha, Isaías começou a profetizar no século 8. Se fosse depois de Cristo, vai de 800 a 900. Perdão, é isso mesmo, né? É isso mesmo, é. É isso mesmo, de 800, começa o século 8 em 800, correto? E vai até 899, não é isso? Depois de Cristo. Antes de Cristo, o século 8 começa em 800, mas vai até... Não, começa em 800 e vai até 700. Até, na verdade, vai baixando. Vocês estão entendendo, né? Ele vem baixando. Por isso que às vezes a gente confunde. Então Isaías, ele começou a profetizar desde antes da queda de Samaria, e a sua profecia vai até aproximadamente a queda do povo no exílio babilônico. Porque Samaria vai cair pelo exílio assírio. Em 721, quando a Assíria vem, né, o grande poder de Tiglat-Pilesé, e aí depois os seus sucessores, Senaqueribe, e aí vocês vão ver que a Assíria vai cair, e depois da queda da Assíria, o reino do norte, que eram as 10 tribos, passou a ser uma mistura de povos, porque era uma tática de guerra. A Assíria pegava, invadia um local, trazia escravos de várias nações e colocava ali, tirava o povo poderoso daquele lugar e espalhava. Então era a maneira deles evitarem o quê? Um motim contra a sua própria liderança. Então eles tinham essa estratégia. A Babilônia não, tem uma estratégia diferente. Os caldeus, quando vão assumir o poder, eles tinham a estratégia de pegar os ricos, os sábios, que eram principalmente os jovens, que estavam ali se desenvolvendo, levavam para a sua nação, treinavam esses jovens, que é o caso de Daniel. Lembram de Daniel? Que ele é levado para o cativeiro babilônico, e aí tem a história toda de Nabucodonosor. Vocês conhecem a história, né? Então Daniel, que estava lá no Reino do Sul, lá em Judá, ele é levado no exílio babilônico. Mas antes do exílio babilônico, o povo de Judá vai ver o que aconteceu no exílio assírio, com o Reino do Norte. E Isaías muitas vezes vai usar isso como exemplo, para dizer ao povo que se o povo continuasse nos pecados dos seus irmãos do Reino do Norte, eles iam cair da mesma forma. Eles iam sofrer também o juízo de Deus, que tinha caído já sobre o Reino do Norte e que iria cair sobre eles. Então nessa profecia de Isaías, nós vamos ver Isaías profetizando desde antes da queda de Samaria e indo até o reinado de Ezequias. Vocês viram aí no capítulo 1, verso 1, que ele começa a profetizar desde o reinado de Uzias e Jotão, que foram homens de Deus. Uzias e Jotão foram reis tementes a Deus. Isaías é chamado agora para profetizar também no período do rei Acás, que não era, veja, a profecia dele começa no ano da morte de Uzias, isso vai ser dito no capítulo 6, aí ele profetiza todo o período de Jotão, e agora o período do rei Acás, porque o rei Acás não é temente a Deus, o rei Acás é um homem ímpio, e Isaías vai estar sempre chamando Acás e o povo para o arrependimento, e depois vai vir Ezequias, que será um sinal de Deus para o povo de uma restauração, porque Ezequias vai ser um homem de Deus e vai chamar o povo à obediência ao Senhor. Embora Ezequias ele vacile no final do seu reinado, quando ele deposita a sua confiança nos caldeus contra os seus inimigos. É quando ele vai abrir as portas de Jerusalém e vai mostrar os tesouros do templo, as riquezas da cidade, as belezas aos líderes babilônicos que vêm ali visitar a terra. Só que aqueles líderes estavam sondando. E Isaías vai dizer que Deus vai entregar o seu povo na mão daquele povo ali. Porque Ezequias, em vez de confiar plenamente no Senhor, embora ele confie em muitos momentos da sua vida e seja fiel, no final ele dá esse vacilo. Mas isso não deteriora o seu testemunho e a sua vida com Deus. Mas isso nos serve também como lição, de que nós podemos estar servindo ao Senhor como for. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado, que podemos dar alguns vacilos em nossas vidas, e isso pode trazer uma consequência muito ruim
mesmo que sejamos fiéis, mesmo que a nossa história seja uma história de obediência, mas algumas bobeiras, eu vou usar essa palavra, que nós podemos dar em nossa vida cristã, em nossa vida espiritual, pode trazer consequências muito graves. É claro que não foi a bobeira de Ezequias apenas. Há todo um contexto aí de pecado do povo que precisa ser tratado. E é isso que Isaías vai dizer. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar o verso 10. Nós estamos aí na página 6 e página 7 da nossa lição, que é a segunda lição. O tema é um pai fiel e seus filhos muito rebeldes. Vocês estão vendo aí na nossa lição. Veja aí, irmãos, por favor, que vocês podem ver aí na nossa lição que hoje nós vamos comentar ou expor o verso 10 até o 31 de uma maneira mais prática. Então, nós temos aí na nossa lição, observe, por favor, nós vamos ver que a profecia de Isaías no capítulo 1, ela pode ser dividida em duas partes. Vejam aí pela lição que o autor vai trabalhar isso. Ele vai dizer, olha, a primeira parte, que vai do verso, no capítulo 1, do verso 2 ao 9, nós temos uma acusação contra o povo. Nós temos uma denúncia de seus pecados, que são especificados, e no versículo 10 até o 17, nós vamos ver que há uma acusação aqui de um culto, ou de uma religiosidade vazia, de um culto que não condizia com a vida deles, com a vida social. E aí depois nós vamos ver no verso 18 até o 31, um convite ao arrependimento. E nesse convite Deus se coloca como aquele que vai purificar o seu povo e também punir aqueles que não se arrependerão. Então nós vamos ver tudo isso aqui nesse capítulo 1. A primeira parte eu já trabalhei a semana passada e expliquei aos irmãos o que estava acontecendo naquela nação. Lembrem, havia o quê? Nos pecados aqui declarados, se você observar aí no versículo 3, esse versículo aqui é o versículo chave, versículo 3, quando o profeta diz, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem o quê? Conhecimento, o meu povo não entende. Eu expliquei a vocês e usei alguns outros textos, lembrei a vocês de Oséias, de que a palavra conhecer não implica conhecimento intelectual. A palavra conhecer aqui envolve temor, obediência. Veja, o princípio da sabedoria é o quê? É o temor ao Senhor. E quem teme a Deus, ou o temor do Senhor, envolve obediência à sua vontade revelada. Então, quando o profeta, que está dizendo que não é ele que está falando, vocês lembrem que ele deixa bem claro aqui, que é a boca de Deus quem fala, que é o Senhor quem fala. No verso 2, ele diz, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Então, é aberto aqui um julgamento, como se Deus estivesse aqui iniciando um momento de juízo, uma corte para julgar, e ele chama os céus e a terra como testemunhas de acusação contra o seu povo. Então é comum na Bíblia essa figura, essa metáfora de chamar céus e terra. Veja, ele é o Criador. Então quem é que ele pode chamar como testemunha contra o seu povo? Os céus e a terra. Ele chama a criação para testemunhar contra o que ele vai trazer. Então Deus vai trazer juízo, uma palavra de juízo. Geralmente, quando o texto começa, Deus chamando céus e terra, quando o profeta começa chamando céus e terra, pode esperar que o que vem aí é juízo. Não é palavra de... Embora nessa mensagem de juízo de Isaías haja uma palavra de esperança, haja uma palavra de restauração, a misericórdia do Senhor está sempre inserida, com certeza é lapada que vem, como nós dizemos aqui no Nordeste. Então, aqui ele chama céus e terra, e veja que o profeta diz no verso 2, porque o Senhor é quem fala. O Senhor é quem fala. Eu falei para vocês aqui a semana passada que a palavra, o nome de Deus, ou os nomes de Deus no Antigo Testamento,
às vezes é muito importante, nós não temos, nas nossas traduções, às vezes nós não nos ajuda. Mas o nome de Deus no Antigo Testamento, quando você pode perceber as diferenças, quando ele é chamado de Elohim, quando ele é chamado de Javé, eu vou usar esse termo, né, ou Iavé, quando ele é chamado diferentemente, dependendo do texto, esse nome de Deus, que ele mesmo se revela, veja, que não é ele que está falando, diz Elohim, ou diz Iavé, então, ou diz Adonai. Então, quando ele fala e usa o seu nome, e revela o seu nome de modo diferente, esse nome tem tudo a ver com aquilo que ele está falando. Geralmente, quando Deus usa o termo Iavé, que na Bíblia de vocês deve vir como Senhor, com todas as letras maiúsculas. Quando a Bíblia de vocês vem Deus, no Antigo Testamento, eu estou falando da maioria das traduções, mas quando vem Deus, somente o nome Deus, geralmente essa palavra é Elohim, tá? Geralmente é Elohim, que é o nome mais usado no Antigo Testamento. Agora, às vezes, na Bíblia de vocês vem Senhor, e essa palavra toda em maiúsculo. Todo em maiúsculo, não só a primeira, mas toda. Algumas traduções usam esse termo quando o nome que é revelado é Iavé, ou Javé. Em algumas Bíblias traz Javé, que se tornaria mais fácil. Aí vocês dizem, sim, pastor, o que é que isso tem a ver? Quando Deus usa essa palavra Javé, que é a palavra que ele vai se revelar, o nome que ele usa para se revelar a Moisés, quando Moisés pergunta, quem está me enviando? E ele diz, eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, no qual o judeu chama o eterno, né? O eterno, ele é o eterno, ele não muda, ele é sempre o mesmo. Geralmente esse nome Yahvé, ele tem a ver com a aliança que Deus fez com o seu povo. Então, geralmente, quando Deus usa esse nome, ele está querendo trazer o povo a refletir sobre a aliança que foi feita, o pacto que foi feito com ele. Então, leve em consideração esse pacto que foi estabelecido por mim e com vocês. Eu sou o Deus do meu povo. Eu sou o Deus do pacto. Eu sou o Deus das alianças. Então, quando ele usa esse nome, ele não está chamando apenas a atenção para a sua soberania, a sua exaltação, mas ao relacionamento pactual que ele tem com o seu povo. E quando ele usa esse nome, ele está levando o povo a pensar no que eles fizeram. Vocês quebraram a minha aliança. A desobediência de vocês, o pecado de vocês, está quebrando a aliança que eu tenho com vocês. Que eu, Yahvé, ou Javé, tenho com vocês. Eu, o que sou, o que serei, o Deus que se revelou a vocês como o Deus de vocês. Então isso é muito interessante. Então veja aí, a questão é que Yahvé revela, ou Deus revela, que o seu povo não lhe conhece. E como eu disse a vocês, lembram de Oséias? O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas não é conhecimento intelectual. Vejam que conhecimento da lei, do que a lei diz. Vejam que eles estavam cumprindo com todas as exigências do culto. Havia sacrifícios, havia festa de lua nova, os sábados estavam sendo guardados. O povo estava cumprindo toda a parte externa do culto. Mas a obediência a Deus, a misericórdia, o amor, a bondade, o que Deus queria que o povo fosse como nação, como povo de Deus, como família de Deus, não estava acontecendo na prática, no dia a dia. E ele vai dizer quais eram os pecados que ele estava indignado com o povo. Então vamos lá para o verso 10, para a gente não se demorar aqui. Nós temos aqui uma acusação mais geral, né, no verso 1 ao 9. E aí no verso 10 o Senhor, ele vai ser bem específico e principalmente ele vai trabalhar aqui a questão do culto. Pelo menos nos primeiros versos. Vamos ler e aí a gente vai para a nossa introdução, tá? Eu não vou me deter no verso 1 ao 9, porque a semana passada a gente demorou muito nesse assunto. Então vamos lá, verso 10 até o 15. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Veja como é que ele está chamando o povo. Deus está chamando o povo de príncipes, ou seja, especificamente a palavra aqui vai para os líderes e depois para o povo. Então, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma,
prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. É um paralelismo, né? Mas não é um paralelismo tão exato, porque tem príncipes e povo, e os príncipes são os líderes, né? Os príncipes aqui podem ser tanto os sacerdotes, como também os juízes, como também aquelas pessoas que tinham poder, tá? Sobre a nação, especificamente aqui Judá, né? Está falando de Judá, e o povo de modo geral. Veja, aquele povo que deveria ser um povo obediente ao Senhor, são comparados a duas cidades que são símbolo do quê? De desobediência, do pecado e do juízo de Deus que tinha caído sobre eles. Sodoma e Gomorra. Eles conheciam muito bem a história. Então, propositalmente, Deus chama aquele povo de um povo pecador. Já tinha sido claro, mas chama aqui através da figura. Vocês são príncipes de Sodoma, vocês são povo de Gomorra. Verso 11: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Que sacrifícios são esses, irmãos? Era o culto que acontecia diário. O culto diário no templo de Jerusalém. Todos os dias o povo estava ali, olha, oferecendo sacrifícios ao Senhor, cultuando. Ou seja, a prática religiosa do culto não tinha mudado. O povo estava lá no culto. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, então vamos comparar o nosso culto. Participação da ceia, a participação nos cânticos, estar na igreja, ouvir a palavra, participar dos programas da igreja. Toda a nossa participação é externa. Mas isso não é o suficiente. E o que nós vamos ver aqui nesse texto é que essa participação externa, quando ela não é acompanhada por uma transformação de vida, quando ela não é acompanhada pela misericórdia, quando ela não é acompanhada pela bondade, pelo zelo em relação ao outro, por mais que nós tenhamos dificuldades, nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas lutas, não é fácil viver como igreja, não é fácil nós sermos porque nós temos nossas diferenças, nós temos nossos problemas, nossas personalidades, temos nossos pecados, e viver, por isso que o Senhor nos chamou para vivermos como igreja, porque é nesse ambiente onde há muitas vezes uma mágoa, onde há muitas vezes uma palavra que nós falamos contra o nosso irmão, quando há muitas vezes um desentendimento, um julgamento, queira certo ou errado, mas quando há esses problemas que podem acontecer no nosso meio, é assim que nós vamos aprendendo o quê? A mutualidade. Vejam que a Bíblia, se você for ler o Novo Testamento, ela está cheia de atitudes mútuas. Suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, servi uns aos outros. Veja, humilhai-vos diante do seu irmão, considera o teu irmão maior do que você. Então há várias passagens bíblicas só com uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Por quê? Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. É verdade? Se é difícil a gente viver em harmonia, não é fácil, você tem que estar sempre lutando e se esforçando para que a sua família de sangue viva em harmonia. Você imagine a família cristã. É claro que no nosso caso há uma diferença, que é a presença do Espírito em nossos corações. Deus está tratando com nossas vidas. E às vezes numa família, no lar, nem todos são habitados pelo Espírito Santo. Nem todos têm a habitação do Espírito. Nem todos têm a presença do Espírito. Pode haver pessoas na família que não são crentes. E é muito mais difícil você querer que ali na sua casa seja uma igreja do Senhor, quando nem todos ainda são crentes. Mas e quem disse que na igreja, onde a família cristã se reúne, no local, vamos dizer, porque a igreja somos nós, quem disse que no local onde nós nos reunimos, todos também são crentes? E quem disse que nós todos também estamos no mesmo nível de conhecimento, não conhecimento intelectual, mas conhecimento de vida, de experiência com Deus? Quem disse que todos nós estamos no mesmo degrau? Alguns estão muito mais embaixo, outros estão muito mais em cima, e essa diferença serve para que os que estão mais em cima ajudem os que estão mais embaixo.
Então veja que é um desafio muito grande. Cada um com sua história de vida. Eu com a minha história de vida, vocês com a história de vida de vocês. Cada um de nós com nossas carências. Carências afetivas. Carências de reconhecimento. Carências em relação à própria autoestima da pessoa. No qual a pessoa precisa, querendo ou não, de um determinado reconhecimento para preencher certas necessidades que ela tem. Isso não é totalmente ruim, mas todos nós temos nossas carências, temos nossas dificuldades, todos nós precisamos de alguma forma de um determinado valor, de um certo reconhecimento para nos sentirmos bem com o outro e também com nós mesmos. Mas veja como é difícil, cada um com seus problemas familiares, cada um com seus próprios pecados, lutando contra os seus pecados. Eu estou falando de crente, e os ímpios ainda dentro desse meio todo, aí se torna ainda mais difícil. Veja como é difícil. Então é necessário, irmãos, conforme nós estamos vendo aqui, que nós possamos clamar pela graça do Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar. Por quê? Porque o que estava acontecendo nessa época era o seguinte: no meio do povo que deveria ser o povo do Senhor, que deveria ser um povo que glorificava o seu Deus, eles estavam sendo comparados a Sodoma e Gomorra, que é o exemplo de iniquidade. Vocês sabem o que é iniquidade? A palavra iniquidade, ela significa o seguinte: é uma pessoa, veja, todos nós podemos ser iníquos. Há uma diferença da iniquidade para a queda, para um simples pecado. O que é iniquidade? Iniquidade é quando o indivíduo peca e esse pecado não o incomoda mais. E ele começa a continuar pecando na mesma coisa e desenvolvendo ainda mais esse pecado na sua vida. Vocês estão entendendo, né? É quando ele perde o temor e quando ele continua nesse pecado de forma, vamos dizer assim, consciente e não sente mais um peso no seu coração, uma tristeza na sua alma. Isso é o que a Bíblia chama de iniquidade. É quando o indivíduo que deveria andar em obediência ao Senhor, ele cai no pecado e continua nesse pecado e perde todo o temor daquilo que ele está fazendo. Aí é quando ele se torna um iníquo. Queria falar, irmão Spencer? Sim, é isso mesmo. A consciência cauterizada é quando você peca e a tua consciência ela já se tornou... Cauterizada é que você não se torna mais sensível. Cauterizar é queimado, né? É a ideia de que você queima algo e ali você perde a sensibilidade naquele local. Então é quando a nossa consciência, por causa da prática do pecado, ela perde a sensibilidade ao quê? A presença de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas. Então isso é muito perigoso. Eu conheço um rapaz, eu não me lembro mais do nome dele, mas quando eu comecei no seminário, eu era muito novo, isso faz muitos anos, foi lá em Campina Grande, eu comecei no seminário congregacional. Eu comecei a estudar num seminário congregacional, na Igreja Congregacional da Aliança. E eu estudei 2 anos e meio, e depois eu terminei o seminário, num seminário interdenominacional, vamos dizer assim, embora a sua liderança fosse luterana, presbiteriana e batista. Então, eu terminei o meu curso de teologia num seminário chamado Seminário Teológico Evangélico de Natal. Ele funcionava na primeira igreja batista, mas os seus professores eram batistas, aí tinha batistas liberais, e tinha presbiterianos bem reformados, e tinha luterano. O reitor era luterano. Então era uma mistura boa, né? Mas eu quase que me descamo para o lado dos liberais, né? Mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia da minha vida e eu não me tornei um teólogo liberal. Mas assim, o que é que acontece? Esse colega que eu conheci, que fazia parte da minha turma, no primeiro seminário, no seminário congregacional, ele era um rapaz muito dedicado, muito estudioso. Ele era um exemplo no seminário. Pregava, tal, tudo. Mas depois ele resolveu deixar o seminário, porque ele começou a defender a prática homossexual, considerando isso como também dentro da questão do amor. Veja, ele estava dizendo, não, se há amor, então a interpretação dele, né, do que é amor à luz da palavra de Deus,
amor ao outro, né? Então não tem problema, porque o amor, né, está acima de todas as coisas e tal. Então ele, com as heresias, ele começou a usar o texto bíblico para tentar defender, embora não haja argumentos para isso. Não tem como você usar o texto bíblico para defender o homossexualismo. Vocês sabem que há alguns homossexuais que conhecem a Bíblia que tentam usar um ou outro versículo, ou nem versículo tem, porque eles não vão ter segurança em textos de exortação, em textos que vêm para ensinar, mas eles vão pegar assim, narrativas de certas atitudes de alguns homens no Antigo Testamento, como por exemplo a atitude de Davi para com Jonatas, a atitude de Jesus com alguns discípulos, que especificamente com João, né, que deitava no seu ombro. Então eles vão pegar isso e querer interpretar isso como uma prática, vamos dizer assim, homoafetiva. Então esse camarada, veja, ele caiu nesse erro, ele caiu nessa atitude dele e, infelizmente, ele quis por um período manter a prática religiosa. Veja, por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes nós tentamos manter nossa prática religiosa, somos completamente fiéis à nossa prática religiosa, aos atos externos, mas no nosso coração e na nossa prática do dia a dia, nós agimos de forma contrária àquilo que Deus nos ensina. Então eu posso até conhecer muitas coisas, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus, mas isso não quer dizer que eu conheço o Deus que revela a sua vontade. Porque conhecer a Deus é andar com Ele. É isso que o profeta vai falar, né? Que andar humildemente com o Senhor teu Deus. Então é andar com Ele, é ter essa comunhão com Ele. Isso sim. Então, veja aí, até o verso 15, né? Então Deus diz aqui: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Verso 11, diz o Senhor: estou farto dos holocaustos e carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sopizades dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, veja, iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, se quando multiplicais as vossas orações não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Está aqui. Porque Deus não aceita os sacrifícios, o culto, as ofertas, as orações. Ele diz por quê? Por quê, irmãos? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Eu não aceito o vosso culto. O culto que vocês estão oferecendo a mim é vão, mesmo que esteja todo correto, teologicamente falando. Mesmo, tem culto aí que nem correto é, né? Teologicamente falando. Mas mesmo que o nosso culto esteja correto, siga ali os princípios que regulam ele mesmo, a palavra, a oração, o ofertório, a pregação, a exposição da palavra, mesmo que ele tenha esses princípios reguladores do culto. Então o que é que acontece? O culto pode ser teologicamente correto, de acordo com a vontade de Deus, mas nós que estamos cultuando o Senhor, podemos estar oferecendo um culto vão. Uma mera formalidade. Nossas mãos podem se levantar aos céus, nossas vozes podem ser ouvidas por todos, menos por Deus. Ele não aceita, porque Ele conhece. Aí é onde está a diferença. Deus conhece o nosso coração e a nossa vida. E antes que nós possamos cultuá-lo verdadeiramente, veja, quando Jesus diz em espírito e em verdade, o em verdade aí é o que não estava acontecendo aqui. É quando nós aparentamos algo, ou oferecemos algo que no íntimo, no coração e na vida não condizem o que eu ofereço com aquilo que eu vivo. Então eu digo, eu amo o Senhor, mas na minha prática são atitudes de quem não ama.
Aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos, diz o Senhor. Não que nós não tenhamos falhas, não que nós não vamos pecar, não vamos cair uma hora ou outra, mas quando o crente peca, quando o crente erra, ele está tentando sempre caminhar pelo caminho do retorno, que é isso que nós vamos ver aqui. Vinde, né? Arrependei-vos. Essa é a ideia de retornar ao Senhor sempre. Não é assim a vida do cristão? Ele não está sempre retornando? Eu duvido você, no seu dia a dia, não orar pedindo perdão. Porque nós pecamos com a mente, pecamos com os sentimentos, pecamos com as palavras, e sempre a gente está ali, ó, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, muda meu coração, vai transformando a minha vida, a minha maneira de ser, naquilo que eu erro. Então nós somos crentes de verdade. Os crentes de verdade, eles têm essa prática. Já aquele que é apenas o religioso, o legalista, o fariseu, então ele gosta da prática externa, ele faz de tudo pela prática externa, mas esquece daquilo que é mais importante, que é o que ele vai dizer aos fariseus, né? Que eles esquecem a misericórdia, esquecem o amor, né? Mas são extremamente fortes na questão prática, né? Que o que diferenciava o fariseu de uma pessoa comum era isso, era que ele era rigorosamente exigente naquilo que ele fazia para o Senhor. Para o Senhor. Lembram da oração do fariseu e do publicano? Eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo tantas vezes na semana, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmolas, eu tal, então eu faço. A oração do publicano é: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. E o que eu faço, só faço por causa da misericórdia e da graça de Deus. Então outro problema do fariseu e do legalista é que ele vive comparando a si mesmo com os outros. Vocês sabiam disso? Eu fico sempre me comparando. Eu vou tantas vezes no culto, Karina não vem. Eu oferto tanto, Karina não. Então, um exemplo, viu? Então eu contribuo com a obra missionária, ela não. Eu estou ali sempre visitando os irmãos, ela não. Então o legalista, ele gosta dessas comparações, porque isso faz com que ele o quê? Ele cresça. E ele se ache mais valorizado diante de quem? De Deus. Então nós temos muito isso em algumas igrejas legalistas e corremos o risco também de ficar assim. Vocês sabiam disso? É verdade. O irmão Roberto falou, né? É bom quando a pessoa quer ser valorizada pelo menos diante de Deus, né? Mas não diante dos homens. Essas comparações, elas são muito perigosas, tá? E isso gera um desgaste muito grande. Porque quando nós fazemos essas comparações e vemos que o outro não faz o que nós fazemos, então nós começamos a desvalorizar quem? O outro. Nós desvalorizamos o outro, nos sentimos melhores do que o outro, por fazermos mais do que ele. Que foi o que o fariseu fez com o publicano. Eu não sou como esse aí não, ó. Esse aí? Oxi. Então nós corremos esse risco. As igrejas legalistas passam. Vocês não veem que às vezes tem determinados irmãos de outras igrejas que nem nos cumprimentam, porque eles acham que são melhores ou superiores do que nós, ou porque você está com a bermuda, ou porque você é de uma igreja de tal denominação, não é verdade? Ou porque a irmã pintou o seu cabelo, ou cortou, ou botou uma maquiagem. Então o que eu faço me faz melhor do que você. Veja, não é a graça, não é a obra de Cristo, não são os méritos do Senhor, mas é o que você faz. Muito cuidado com isso. Isso é um perigo tremendo. Esse povo aqui estava lá, olha, todo dia. Era fiel ao Senhor. Quem olhava para esse povo externamente, olha, que povo arretado. Pense num povo crente. Pense numa igreja joia, aquela igreja de Judá. Aí o Senhor se revela à igreja e diz: olha, vocês são povo de Sodoma. Vocês estão igual ao povo de Gomorra, príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. Eu não aguento mais o culto de vocês. Por quê, Senhor? Ele já diz logo: porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vamos entender o que é isso, cheio de sangue? O que seria aqui a mão ser cheia de sangue? Aqui no versículo 15. Provavelmente havia alguns assassinatos. Provavelmente. Verso 21. Aqui do nosso texto: como se faz prostituta a cidade fiel,
ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Então havia muitos assassinatos naquela época. Gente inocente estava morrendo. Povo estava morrendo por causa da cobiça daqueles que queriam deter o poder. Não somente isso. Mão suja de sangue implica também na opressão que os poderosos estavam fazendo. Veja, os mais ricos, os mais poderosos estavam fazendo contra aquelas classes que são mais... como é que eu posso usar a palavra aqui? Desfavorecidas. Aquelas classes que são mais desfavorecidas, desprotegidas, que aqui ele chama de viúvas, órfãos e estrangeiros. Então, a mão era cheia de sangue. Se você observar aí no verso 17 do nosso texto, de Isaías 1, diz aqui: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, o órfão que eu esqueci de falar também, pleiteai a causa das viúvas. Irmãos, é claro que hoje no nosso país, na nossa sociedade, é um pouco diferente. Então uma viúva hoje ela pode ser amparada pela pensão do esposo, um exemplo, né? Ou pode ser amparada de outra forma, por algum filho ou uma filha, ou a família que tem uma certa condições de cuidar daquela viúva. Mas nessa época aqui, a viúva ela tinha quem? Ela não tinha nada, ela não tinha ninguém. E se ela não tivesse filhos, pior ainda, ela ficava sozinha. Não é à toa que aquele texto lá dos evangelhos, eu acho que é Lucas mesmo, se eu não me engano, o evangelho de Lucas, vai narrar sobre aquela viúva que perde seu único filho, e que Jesus a encontra no meio do caminho, não é isso? Ressuscita o filho dela e lhe entrega de volta. Dá uma ênfase muito grande, o texto é muito triste. Mostra que Jesus se compadeceu daquela mulher pelo sofrimento dela. Então, a viúva aqui, ela tinha quem? Ela tinha os príncipes, ela tinha os juízes da cidade, ela tinha o rei, a quem ela deveria recorrer para conseguir algum auxílio, alguma ajuda. E na lei do Senhor, a lei ela determina o auxílio, a ajuda a essas pessoas que são menos desfavorecidas por uma questão de vida. E aqui Deus está dizendo que aqueles príncipes, aqueles líderes, aqueles que mantinham o poder, estavam oprimindo essas pessoas que eram desfavorecidas, e não estava cuidando dessas pessoas. Pois não, meu irmão? Sim, sim, correto. Isso que o irmão está falando é muito importante. O irmão Roberto está falando também que na lei existia a questão do Goel. O Goel é o resgatador, é aquele que tinha a função de cuidar daquele que poderia ficar desprovido de tudo, da herança, da terra, da casa, do que a família tinha. Inclusive no ano do jubileu, que era estabelecido pelo Senhor, tudo deveria ser dado novamente àquela família que tinha vendido, que tinha perdido suas terras, para que não houvesse alguém que fosse rico demais, dono de tudo, e pessoas que não tivessem nada. Então nós sabemos que Deus ele procurava na sua lei proteger isso. O ano do jubileu ele deveria acontecer a cada 50 anos. No 50º ano, estou certo? É isso mesmo, né? 50º, né? No 50º ano, o que acontecia? Se eu tivesse comprado terra da família de Carina, da família da nossa irmã, se eu tivesse comprado e tivesse me tornado rico, quando chegasse no 50º ano eu tinha que o quê? Procurar saber quem eram os descendentes daquela família e entregar de volta, ou vender de volta, na verdade, né? Por um preço justo. Interessante, né? A pessoa ia ter o direito de restituição. Não havia possessão perpétua. Já pensou? É verdade. Até os escravos tinham o direito de serem livres. Por isso que quando Jesus ele usa o texto de Isaías, o Espírito do Senhor está em mim, né? E ele diz: e eu vim apregoar o quê? Liberdade aos cativos. Esse texto aí, a aplicação desse texto se refere ao ano do jubileu. A obra de Cristo
vem trazer essa libertação para nós. Não a libertação social, mas uma libertação espiritual. Amém? Então, vejam que as mãos cheias de sangue envolve opressão, envolve assassinatos. Havia muita coisa errada. Mas o povo estava ali, olha, na igreja. Vamos usar aqui o termo igreja, né? Estava ali adorando como se nada tivesse acontecido. O que é que Isaías está dizendo? Se nós fazemos isso e vivemos isso, não adianta o seu culto ou o meu culto ao Senhor. Ele não recebe. Em espírito e em verdade nós fomos chamados. Ele não recebe. Porque nosso Deus é o quê? É santo. Nosso Deus é santo. Veja aí na nossa lição, irmãos. Dê um pulinho aí, por favor. Eu não trabalhei a primeira parte da lição. Vá para a página 8. Página 8. Eu queria que na página 8 você encontrasse aí, por favor, aí onde tem o ponto C, religiosidade vazia, culto agradável a Deus e vida santa. Por favor. Veja o que é que ele vai dizer aí no segundo parágrafo desse ponto C, na página 8. Acharam? Onde tem nos versos 11 a 15. Acharam aí? Ok. Nos versos 11 a 15, a crítica é dirigida a uma religiosidade vazia. Repare que o culto e os rituais são realizados e não há uma palavra sequer que sugira que não estivessem sendo realizados rigorosamente de acordo com as prescrições dadas por Deus a Moisés. Mas a justiça e a bondade são ignoradas. A ênfase desta passagem não é na realização do culto e na celebração dos sacrifícios, mas na desarmonia entre o culto prestado ao Senhor e a abundância do pecado presente na vida do povo. Amém? Aliás, amém, né? Eu não posso perguntar com amém, né? Não é isso? Amém, né? Então vamos lá. Versículo 16 e 17 do nosso texto. Lavai-vos. Isso é maravilhoso, irmãos. Olha o convite do Senhor. O Senhor está chamando o seu povo ao arrependimento. Isso é que é maravilhoso. É que quando vem juízo, quando Deus está julgando o seu povo, o pai disciplina ao filho que ama. Então é aquela ideia de eu corrijo o meu povo para ser um povo melhor. Eu estou agindo na vida do meu povo e julgando meu povo, não simplesmente para puni-lo, mas para restaurá-lo. É claro que alguns aqui que não eram seu povo, era povo somente no sentido de nação, vão ser punidos mesmo. Mas outros que são seu povo mesmo de verdade, vão ser punidos, e com essa punição ele vai fazer como quem está fazendo, nós vamos ver lá na frente, em metais, na prata, no ouro. É como que para tirar a sujeira, tem que lançar no fogo. Para tirar a escória do metal precioso, tem que queimar. Porque somente o metal puro é que vai ficar. Então a ideia é essa. Dizem que Spurgeon, eu não sei se isso foi verdade, mas eu li uma vez que Spurgeon, ele foi convidado para conhecer uma fábrica de vidro. E nessa fábrica de vidro, ele percebeu que havia fornalhas com diferentes temperaturas. E a pessoa explicando a ele, tentou mostrar que quando um vidro ele saía de uma determinada fornalha, ele saía não muito translúcido, não transparente, eles pegavam aquela peça de vidro e colocavam numa fornalha mais quente. Tirava, vinha mais limpa, vinha mais transparente. Tirava, colocava numa fornalha mais quente ainda. Quanto mais quente a fornalha, mais transparente, límpido ficava o vidro. E ele tomou aquilo para ele como uma lição, de que semelhantemente Deus faz assim conosco. De que Ele nos coloca às vezes num fogo ardente, como Pedro diz, não estranheis o fogo ardente, né, no vosso meio, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Lá no capítulo 4 de Pedro, quando ele está falando do sofrimento do povo. Né? Se sofreis por serem fiéis ao Senhor, então glorificai a Deus nisso. Então ele vai falar sobre isso. Então ele mostra que o sofrimento, e Spurgeon entendeu isso, é claro, entendeu pelo estudo bíblico, mas veio na sua mente essa verdade, quando ele estava naquela fábrica, de que Deus ele usa o fogo da sua disciplina ou do seu juízo em relação a nós para nos purificar, para nos limpar. E aqui no verso 16 e verso 17 ele está nos chamando ao arrependimento, chamando o povo ao arrependimento. Lavai-vos,
purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Então está claro aqui, irmãos, o que Deus queria do povo. Vossas mãos estão sujas de sangue, eu não aceito o vosso culto, porque o culto de vocês é uma coisa, mas a vida de vocês é outra. Então o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês se santifiquem, que vocês se purifiquem. Como? Ele é prático. Seja íntegro, seja honesto em relação ao seu próximo. Não seja opressor, não seja maligno para com ele, porque é isso que desagrada ao Senhor, segundo o que estava acontecendo aqui no contexto desse povo. Verso 18, aí é o convite da graça, né? No verso 18, nós temos aqui um convite ao arrependimento, segundo a nossa lição. E a primeira promessa aqui, irmãos, é que eles serão mais alvos do que a neve, mesmo que fossem sujos com esse vermelho do sangue, né? A ideia do sangue nas mãos, a ideia dessa cor sujando, né, suas vidas. Então, verso 18 do capítulo 1 diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Veja que maravilha, irmãos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Veja que quem sempre toma a iniciativa é quem? É o Senhor. É o Senhor quem nos chama. É o Senhor que pela sua graça nos perdoa. E eu achei interessante o comentário de um autor, eu coloquei aqui para os irmãos. Ele diz assim, não está na revista não, tá? O meio mais poderoso, isso é um comentário de um autor, ele diz: o meio mais poderoso pelo qual pode ser emitido o chamado ao arrependimento está na oferta do perdão completo. Então não adianta eu querer que a pessoa se arrependa do que fez, se eu não ofereço perdão para ela. Então veja o que Deus faz. Ele oferece o perdão, um perdão completo. Eu vou lavar vocês, ao ponto de que vocês, mesmo que estejam tão sujos, vocês sejam brancos como a neve, brancos como a lã, né? Os irmãos que já tiveram a oportunidade de ver neve aqui, é uma coisa linda você ver um campo verde coberto de neve. Você tem que usar óculos escuros, né? Parece brincadeira, né? Mas quando você está num lugar que tem neve e tem sol, porque geralmente quando está nevando, não é tão frio quando o céu está azul. É interessante. Se você vai num país frio, quando cai a neve, quando está caindo neve, muita neve, é uma chuva, né? Então está chovendo ali, mas abaixo de 0 graus, então a água se torna em neve, né? Ela é condensada, né? Então frio, então cai a neve, aí fica caindo. Você sai ali, está frio, mas não está tão frio quando essa neve passa e o céu fica azul e o sol sai. Tem gente, não, mas está saindo o sol, está quente. Não esquenta não, irmãos. O sol só faz brilhar. É um frio de matar. Eu peguei 20 graus abaixo de 0. E era um sol assim, ó, como aqui, ó. O céuzinho bem azul, o sol brilhando. Quando bate na neve, você não consegue ver nada. Você tem que usar, é obrigatório você usar óculos escuros. Você não consegue dirigir. Porque imagine o branco da neve com a luz do sol. O reflexo ali, a claridade, você não consegue, porque é neve em todo canto. Só não tem na pista. Mas para onde você olha a neve, é em cima das casas, é em cima dos carros, é na grama, é nas árvores, é tudo branco. E você olha o sol batendo aquilo, para onde você olha está refletindo como um espelho nos seus olhos. Quem tem astigmatismo, ó, é ótimo, viu? Faça o teste, é uma maravilha. Vá no verão para esses países, perdão, no verão não, vá no inverno para esses países para você pegar esse período. É para morrer, e eu tenho, olha, eu ficava assim, olha, ainda bem que eu levei meus óculos escuros. Porque na Noruega, se você for inventar de comprar óculos lá, você se quebra, né? A não ser que você compre, que lá todo supermercado vende óculos. Você chega assim, aí tem uns óculos, grau tal, igual estão fazendo aqui agora, né? Mas isso já, ó, há muitos anos, você chega lá e compra baratinho. Mas se for fazer um exame de vista lá, aí não vale a pena não, que é muito caro. Mas você imagina você usar normal, sem óculos escuros, então, porque é muito branco.
É muito branco, é como uma parede caiada, né, que nós temos aqui, quando bate o sol você não aguenta olhar. É mais branco ainda. Então, irmãos, o que Deus está dizendo aqui, veja, Deus pode nos chamar ao arrependimento, porque Ele nos oferece um perdão total. Que coisa maravilhosa. Quem é, irmãos, que em sã consciência, nós que somos crentes, não quer se voltar para um Deus que nos oferece todo perdão? Veja, vocês estão cheios de pecados, mas eu vou tornar vocês mais alvos. Não importa como seja, pode ser vermelho como carmesim, se é que é vermelho mesmo. Há uma discussão sobre essa cor carmesim ou escarlata, né? Mas a palavra hebraica, então, mas isso aí é outra história. Mas a ideia aqui é de vermelho mesmo, como sangue. A ideia aqui, pelo contexto, são mãos sujas de sangue. Não importa quais sejam os meus pecados, Deus, Ele pode me transformar e me limpar e me purificar. É interessante que no começo Ele diz, nos versos anteriores Ele diz, lavai-vos. Mas depois Ele diz, eu vos purificarei. Então, nós buscamos, mas quem nos lava é o Senhor. É lavai-vos, mas a origem da limpeza ou da água purificadora, vamos usar assim, é Ele quem faz, é Ele quem realiza. O lavai-vos aqui é se voltar para Ele, porque Ele é quem tem o poder de nos purificar e de nos tornar mais alvos que a neve. O alvo mais que a neve é aqui, nós que temos Cristo, irmãos, Ele derramou o seu sangue por nós. E é por meio da obra de Cristo que nós temos o perdão total de nossos pecados, não só do passado, mas também, o perdão não só do presente, né? Mas também do passado e até dos pecados que nós cometeremos amanhã. Alvos mais que a neve. Eu gostaria que você fosse para o verso 19, porque ele diz que vai nos limpar, nos purificar, mas há aqueles que são rebeldes, que não se arrependem, que não voltam para o Senhor. E no verso 20 ele diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então o juízo virá. Os que são meus, o juízo servirá para restaurá-los. Os que não são, vão permanecer rebeldes, o juízo os alcançará. Veja que a mensagem do profeta é de restauração, mas também juízo. As duas coisas estão envolvidas. Não tem para onde correr. Tá? Aqui nós vemos claramente que é pela graça de Deus que nós temos a nossa dívida quitada. É o Senhor quem nos purifica, é o Senhor quem nos lava. É a graça dele. É pela graça, irmãos. Somente pela graça que nós somos alcançados. Verso 21, estamos caminhando para o final. Diz aqui, como se fez prostituta a cidade fiel. Então Deus agora vai comparar o passado de Jerusalém com o presente. E Ele vai dizer, olha, antes vocês eram fiéis, agora vocês estão como uma prostituta. Por que prostituta? Porque Deus sempre se revelou como o marido do povo. O povo, sua noiva, sua esposa. E Ele agora faz essa metáfora de que Ele é o marido traído. De que o povo que deveria ser sua esposa fiel, como uma esposa fiel, lhe trai. Lhe trai como? Com outros deuses. É o que nós chamamos de prostituição espiritual, ou adultério espiritual. Isso está declarado aqui, veja aí na Bíblia de vocês, no capítulo 1, no verso 30, no verso 29 e 30. Veja aí, verso 29 e 30 do capítulo 1. Olha aí, ó, o pecado de adultério espiritual aí. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta ou o jardim que não tem água. O que é isso? É porque na época, os deuses cananeus, eles eram adorados geralmente debaixo de uma árvore. Por isso que ele fala os carvalhos que escolhestes, porque eles entendiam que a natureza também era divina. Os cananeus na sua mistificação. E eles procuravam sempre uma árvore frondosa, uma árvore bonita, uma árvore bem verde, porque eles entendiam que se cultuasse esses deuses debaixo dessa árvore, era como se eles também fossem prosperar, ou serem prósperos ou belos como essa árvore em que eles estavam debaixo dela. Estão entendendo? Lembram que no Salmo 1,
Diz que o justo é como árvore plantada junto a correntes de água, que suas folhas não murcham, que dá o fruto do tempo certo. Então a ideia de uma árvore frondosa, de você ser como uma árvore, isso implica em prosperidade, em bênção. Então o povo de Israel, quando ia adorar os deuses estranhos, os deuses cananeus, eles geralmente faziam esses cultos de idolatria debaixo de árvores. Escolhiam lugares bem arborizados, que implicavam em prosperidade, em bênçãos para as suas vidas. Veja que a mensagem de Deus, olha, vocês serão como uma árvore sim, mas não como uma árvore frondosa, como uma árvore murcha. O pecado, irmãos, traz como o autor disse, né? O emurchecimento, é isso mesmo, emurchecimento da vida. É como se ele dissesse, o pecado murcha a vida. Porque Deus diz que, no versículo 29 e 30 aí, vejam, vocês procuraram carvalhos, vocês procuraram árvores, mas vejam, verso 30, vocês serão como um carvalho agora, não como um carvalho frondoso, bonito, verde, mas vocês serão como um carvalho cujas folhas murcham, e como uma floresta sem água. O que é uma floresta sem água? O que é um jardim sem água? O que é uma árvore com folhas murchas? Então Deus está dizendo aqui, olha, o pecado de idolatria de vocês, os carvalhos que vocês escolheram, o pecado que vocês cometeram de me abandonar para adorar os deuses, veja, abandonar entre aspas, porque o povo queria carregar as duas coisas juntas. Lembram que Jesus diz que ninguém pode adorar dois senhores, servir dois senhores? O povo tentava fazer isso. Queriam adorar a Deus nos cultos, com os sacrifícios e tudo, e adorar os deuses cananeus. Então havia aí a prostituição espiritual, o adultério espiritual, o pecado espiritual, de idolatria, de abandono do Senhor. E aí Deus diz, olha o resultado da vida de vocês. Vocês vão sofrer as consequências disso. Então ele está chamando aqui a cidade de prostituta. Eu vou dar a caminhada aqui. Ela que estava cheia de justiça, agora não tem mais. Homicídio, já falamos. Verso 22, a tua prata se tornou como o quê? Como escórias, ou seja, vocês em vez de serem preciosos, como metal precioso, vocês são como barro, como as escórias que saem desse metal quando se limpa. Então, o teu licor se misturou com água. Eu sei que os irmãos aqui não bebem licor, né? Não sei todos, né? Mas, eu estou brincando com vocês, né? Mas a ideia aqui que Deus usa, quem já tomou licor aqui, eu já tomei, vocês tomaram, eu não gosto, né? Mas, o licor, tem gente que gosta, mas qual é a ideia aqui? É de que o povo se tornou como uma bebida sem gosto. O que Deus está dizendo, a vida de vocês não tem nada a oferecer. Como um licor, você já pensou você provar, quem gosta, um licor sem sabor, aguado? É como é, meu irmão? Choco, é verdade. Eita, essa palavra faz tempo que eu ouvi, né? Esse é negócio de nordestino mesmo, viu? O irmão é baiano, para quem os irmãos não sabem, né? Ficou choco. É isso mesmo. Eu me lembro que a gente falava quando era criança, a mãe da gente dizia, esse menino está com arroto choco, né? Esse menino está com arroto choco. Vocês já falaram isso, né? Isso é coisa de nordestino. O povo do sul, se ouvir esse estudo, não vão saber o que a gente está falando não, né? O refrigerante, a gente diz está choco, né? Quando está sem gás. Mas é a ideia de que perdeu realmente o sabor, perdeu o que ele deveria oferecer. É isso que Deus está dizendo, olha, vocês são como um licor em que foi colocado água, não tem sabor, não tem nada. O licor é grosso, é saboroso, é intenso o sabor do licor, né? Para quem gosta, né? Eu não gosto porque tem a cachaça e é algo muito forte. Então, mas vamos lá, deixa isso para lá, né? Porque pode ser que uns irmãos comecem a pensar aí, eita, um licorzinho, né? Mas misericórdia, né? Misericórdia, né? De nossas vidas. Mas, vamos lá, um licorzinho, né? Aquele licorzinho, então, deixa eu me calar aqui. Mas vamos lá. Então, continuando. O interesse aqui do Senhor é que o povo aqui era como escória e não como prata. Vocês não são prata, vocês são a escória do metal. Vocês não são um licor saboroso, vocês são um licor aguado. Vocês eram fiéis, agora são infiéis. São comparações que ele está fazendo. Verso 23, os teus príncipes são rebeldes. E aí é como diz, né? Quando o príncipe, quando o líder não vale nada, é complicado, não?
seus príncipes são rebeldes, e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. É o que a gente tem sofrido hoje na nossa pele, com os nossos governantes. Agora imagine isso no sentido espiritual, numa igreja. Um pastor corrupto, um pastor infiel, um obreiro que anda com ladrões, que compactua com essas coisas. Veja que situação o povo fica. Agora, uma coisa é interessante, né? Deus, ele vê, né? Deus, ele trata. Seu povo não sai vivendo assim de qualquer forma, não. Ele cuida. Veja, os príncipes não defendem o direito do órfão. Não chega perante eles a causa das viúvas. Nem chegava. As viúvas daquela época, coitadas, que precisavam de ajuda, eles nem ouviam. Nem chegava diante deles. Continuando, aí ele vai usar 3 palavras para se referir a ele mesmo. Ele vai usar 3 nomes aqui para dizer que o juízo vai ser terrível. Verso 24. Portanto, diz o Senhor, veja, o Senhor, Elohim, o Senhor dos exércitos, Javé dos exércitos, ou Yahvé dos exércitos, poderoso de Israel. Ele usa 3 nomes aqui para ele. Deus usa no verso 24, para afirmar que ele vai julgar o seu povo. Quando ele diz aqui, tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Irmãos, uma profecia dessa é para o camarada se tremer. Deus está dizendo aqui, ele usa 3 nomes. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o poderoso de Israel, eu sou o mesmo que já agi no meio de vocês de forma poderosa. Sou eu que vou me vingar dos meus adversários. Quem eram os adversários? Eram os príncipes rebeldes, era o povo pecador, eram aqueles que não iam se arrepender. Ele iria agir, e iria mesmo. Como agiu, né? Como enviou o povo para o cativeiro, como eles pagaram o preço aqui, realmente do juízo de Deus. E isso nós sabemos que vai ser pleno no final de todas as coisas. Eu encerro lendo, né, o que vai acontecer no futuro de nossas vidas. Restituir-te-ei os teus juízes, verso 26, como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio. Que princípio é esse? Provavelmente no período de Davi, viu, gente? No período do rei Davi, quando o rei Davi, com temor ao Senhor, servia a ele e os seus juízes e com fidelidade. Então ele está usando o princípio do povo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, quando no seu governo havia fidelidade, e Deus está dizendo que vai restaurar todas as coisas. Eu vou restituir isso. Te chamarão de cidade de justiça, de cidade fiel. Agora deixa eu perguntar a vocês, quem é verdadeiramente a Jerusalém do Senhor? É a igreja. A nova Jerusalém que desce do céu, lembram Apocalipse 21? Quando é que isso aqui vai acontecer plenamente? Quando Jesus Cristo voltar, pela sua segunda vez, quando houver o juízo final, e quando nós habitarmos em novo céu e nova terra. Os irmãos estão entendendo? Então é claro que isso aqui vai acontecer em momentos históricos do povo de Israel, vai acontecer com a igreja, mas vai acontecer plenamente. A igreja do Antigo Testamento, representada pelas 12 tribos, a igreja do Novo Testamento, representada pelos 12 apóstolos. Essa igreja, é sobre essa igreja que vai acontecer isso plenamente, quando a justiça vai reinar plenamente, não haverá injustiça, né? O direito vai ser algo comum no nosso meio. Vai ser naquele dia que a nova Jerusalém descer do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Somos nós, a igreja gloriosa, porque Jerusalém somos nós. A Jerusalém representa o povo do Senhor. Amém? Graças a Deus. Perguntando de novo com amém. A gente vai aprendendo. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Assim como será restaurada a Jerusalém, os pecadores serão punidos. Ele diz aqui, os pecadores que não se arrependerem serão destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Então está aí, irmãos. Isso é claro, o juízo vem para restaurar o seu povo e para punir, né, a justiça punitiva para os ímpios, tá? Para aqueles que não se arrependem. E aí eu já li o final, que ele diz, porque vos envergonhareis dos carvalhos
que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Verso 31, o forte, esse forte ímpio aqui, olha, no dia do juízo, que para eles seriam aqui a Babilônia, mas para os ímpios, de modo geral, é o juízo final. Ele diz aqui, olha, se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem o apague. Você já viu uma estopa pegando fogo? É rapidinho. Então é isso que ele está dizendo. Vai ser como nada. O forte, ele faz questão de chamar o forte. O que acha que é forte, né? Veja aí na sua revista. Eu não li a revista, irmãos, porque eu já comentei aqui. Aí você vai pegar a revista com as suas leituras, só acrescenta. Conclusão da nossa revista. Eu quero ler a conclusão. O primeiro termo utilizado no livro de Isaías para descrever os judeus é filhos. O livro indica com o lamento de um pai por seus filhos. É a partir desse ponto que a identidade do povo e sua relação com Deus precisa ser compreendida. O drama que será desenvolvido ao longo do livro de Isaías é o de um conflito entre um Deus que insiste em manter um relacionamento com seus filhos e a rebeldia desses filhos, que ora se voltam para Deus, ora se voltam contra Ele. Assim como filhos se rebelam contra seus pais, o povo de Judá é apresentado como aquele que se rebelou contra seu Criador. Aplicação: como povo de Deus, frequentemente nos afastamos do nosso Senhor e Pai, buscando nossos próprios interesses e traçando nossos próprios caminhos. O livro de Isaías mostra a necessidade de arrependimento e de uma atitude constante de retorno a Deus. Também mostra um Deus que se importa e que está sempre de braços abertos para receber seus filhos. Então nós que estamos aqui nesta manhã, que enquanto há tempo, que lembremos de nos voltarmos ao Senhor, caso tenhamos pecado, porque temos a certeza e a segurança que Ele está disposto a nos perdoar. Ele oferece todo perdão. Então, que possamos dar ouvidos à sua voz e nos voltarmos para Ele, para que Ele possa nos purificar pela graça dEle, pela obra de Cristo, para sermos verdadeiramente mais alvos que a neve. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Vamos orar logo após a leitura do relatório. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que saiamos daqui entendendo a mensagem do profeta. O Senhor é santo, como nós vimos aqui a semana passada. E como Deus santo, o Senhor está separado dos pecados e também dos pecadores, quando esses pecadores querem viver na iniquidade. Mas quando esses pecadores andam pelo caminho do retorno, pelo caminho do arrependimento, e se voltam para Ti, para a Tua graça, clamando por misericórdia, e para que o Senhor possa mudar suas vidas, ó Deus, sabemos que a Tua obra se torna perfeita e maravilhosa na vida de todo aquele que se arrepende e se volta para Ti. Opera em nossas vidas, muda nosso coração, perdoa nossos pecados, nos ajuda a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém.